Boa noite, Mari. Bom, meu nome é Luiz Eduardo Durães, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo fisioterapeutas a gerarem resultados diferenciados, expressivos com o ultrassom terapêutico, desde a primeira sessão, utilizando o ultrassom terapêutico, certo? Bom, a live de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como não prejudicar o seu paciente com o ultrassom terapêutico. Boa noite, Pedro Sorconi. Como que você não piora a situação do seu paciente com o ultrassom terapêutico, né? Então, você tem que levar em consideração algumas coisas, né? Quando você estiver considerando aí a utilização do ultrassom terapêutico. Então, dá para ver aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui que vai ficar fácil para vocês lerem. Então, ó, é isso aqui que eu quero que vocês levem em consideração, ó. Tá vendo, ó? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a inflamação, tá? Aguda, subaguda e crônica. Então, isso daqui é algo que a gente precisa, né, levar em consideração quando a gente vai usar o ultrassom terapêutico. Por quê? Porque é o seguinte, lembre-se, físio, quando você for usar o ultrassom terapêutico, você precisa respeitar algumas questões, algumas coisas que você precisa observar antes de usar o recurso, né? E uma delas é justamente essa questão da inflamação. Então, ó, é isso aqui, ó. Então, se o paciente está com uma inflamação aguda, você não pode usar calor. E se ele está com uma inflamação crônica, você sim pode usar calor, certo? Então, numa inflamação aguda, se você usar calor, ou seja, se você setar, configurar o ultrassom terapêutico, configurar, parametrizar ou programar, né? Ou setar, né, o ultrassom terapêutico de uma maneira que ele venha a gerar calor numa inflamação aguda, você vai piorar o caso do seu paciente. Então, físio, se o paciente está com uma inflamação aguda, por favor, não use o ultrassom terapêutico com recursos físicos térmicos. Pergunta: posso usar o ultrassom terapêutico na fase aguda? Pode. Você pode usar o ultrassom terapêutico na fase aguda. A grande questão é, você não pode gerar calor. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o ultrassom terapêutico na fase aguda de forma tal que ele não venha gerar calor, ou seja, você vai gerar os efeitos, você vai usar os efeitos biofísicos não térmicos, ou atérmicos, ou mecânicos, né? Então, por conta disso, você vai usar aí o ultrassom terapêutico com esses efeitos, né? Os efeitos não térmicos, né? Então, cavitação estável é um deles? Sim. E todos os outros, né? Micromassagem, ondas estacionárias, correntes acústicas, enfim, tudo isso. O que você não pode é gerar calor. E aí, de novo, como que você sabe se a inflamação está ou não aguda? Lembra, a inflamação, ela tem os sinais flogísticos da inflamação. Quais são eles? Dor, rubor, calor, edema e perda ou redução de função. Existem dois sinais flogísticos que precisam estar obrigatoriamente presentes. Na verdade, dois, ou um, ou o outro, certo? Eles precisam estar presentes para você, para a inflamação de fato ser aguda. Então, quais são eles? Dentre todos esses sinais flogísticos que eu falei, se o paciente tiver rubor, que é aquela vermelhidão, ou, né, e ou calor na região, ou seja, a região estiver quente, a inflamação está aguda, certo? A inflamação crônica, ela não tem rubor e ou calor, tá? A não ser, é claro, que a pessoa ela tem uma inflamação crônica, tá? Ele está mais crônico, etc e tal, e aí acontece alguma coisa e ele vem a reagudizar, né? Mas aí ele vai apresentar rubor e ou calor, certo? Então, se a inflamação é aguda,
é isso aqui, ó. Você não pode gerar calor. Então, para a inflamação estar aguda, obrigatoriamente ela tem que ter rubor e ou calor. Vou repetir, para a inflamação estar aguda, obrigatoriamente tem que ter rubor e ou calor. Se a inflamação não tiver rubor e ou calor, você não precisa se preocupar, porque aí ela está mais crônica. Aí você pode usar calor à vontade, certo? Bom, aí, ó, tem essa regrinha aí, né, ó. Ó, na fase aguda, eu não posso usar calor, então eu uso o ultrassom pulsado, porque aí eu sei que não vai gerar calor. E na fase crônica, eu sim uso ultrassom contínuo, porque aí eu posso gerar calor. Físio, aqui tem uma pegadinha, uma coisa muito, muito importante. Olha, não obrigatoriamente ou não necessariamente o simples fato de você colocar o ultrassom no modo pulsado, ele não vai gerar calor. Isso é uma inverdade. Não importa quem falou isso para você. Se você pensa que o simples fato de você colocar o ultrassom no modo pulsado, ele não vai gerar calor, porque qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: no modo pulsado, o ultrassom não gera calor. O ultrassom não gera calor porque entre um pulso e outro, ou seja, no intervalo entre pulso, acontece o quê? A dissipação do calor, diferente do contínuo, que é um pulso só contínuo, não tem intervalo entre pulso, não tem como dissipar o calor, né? Se você tiver dúvida, eu aconselho você a ficar até o final da live, porque a gente vai abrir hoje. Olha só, a gente vai abrir para perguntas hoje e tem mais. A live de hoje vai ter um bônus. Então, eu aconselho você a ficar e compartilhar essa live com seus amigos fisioterapeutas ou com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Vai ter um bônus, vai ter um conteúdo bônus que nós vamos abrir para perguntas, tá? E não quero dar spoiler, mas fique atento, porque logo mais teremos abertura do carrinho de novo para o método DUT, detonando no ultrassom terapêutico. Um treinamento de ultrassom ultra focado em ultrassom terapêutico para fisioterapeutas. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você pensa que o simples fato de você colocar ultrassom no modo pulsado, você não vai gerar calor, cuidado, toma muito cuidado, porque dependendo do tanto de intensidade que você pôr e de como você parametrizar, de como você regular o Dirty Cycle, né, o regime de pulso, ainda assim você pode gerar calor. Então, toma cuidado com isso, entendeu? Você pode seguir essa regra. Vamos lá. No ultrassom, no contínuo, eu não gero. No contínuo, eu gero calor. No pulsado, eu não gero calor. Certo? Então, é isso, tá? É isso. Você até pode seguir essa regra, tudo bem. Só que, só toma cuidado com uma coisa: que sim, você pode gerar calor no modo pulsado, entendeu? E se você gerar calor no modo pulsado, numa inflamação aguda, você vai lascar com a vida do seu paciente, físio. Então, toma cuidado. Então, o que é importante? Dri Ferreira, boa noite. Boa noite, Dri. Então, é o seguinte: se você gera calor numa inflamação aguda, você vai piorar o seu paciente. Tá bom. Então, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar os sinais flogísticos da inflamação: dor, rubor, calor, edema e perda de função. Se você viu que está ruborizado, ou seja, o que é o rubor? O que é o rubor? É vermelho. Por que está vermelho? Porque tem vasodilatação, porque teve extravasamento, né, de sangue ali, né, de plasma, né, pro meio extracelular, né, o que também gera o edema, certo? Caso você tenha aí na sua clínica, ou se você atende domiciliar, se você leva com você, ou no hospital onde você trabalha, aquele termômetro infravermelho, ele joga o infravermelho, na verdade é um vermelho, não é um infravermelho, né? Porque o infravermelho o olho não consegue enxergar, na verdade é um vermelho. Então ele joga lá uma luz vermelha, afere a temperatura e fala para você quanto que tá, né? Mas você pode fazer uma comparação ali bilateral. Vamos supor que você está tratando o ombro direito.
põe a mão, vê a temperatura, aí vê a temperatura do ombro esquerdo, você vê que está diferente. Então, se tiver rubor e ou calor, sou esteticista, estudante de biomedicina, posso acompanhar somente para fisioterapeuta? Pode acompanhar, Adri, a nível de conhecimento. Você é nossa convidada para nos acompanhar, né, a nível de conhecimento, com certeza. Então, é o seguinte, se a inflamação, se você tiver esse termômetro, você pode utilizar esse termômetro para ver a temperatura, entendeu? E outra coisa, se não tiver ruborizado e apenas estiver quente, a chance disso tá, a chance não, isso está agudo. E aí, se você joga calor ali, imagina, Adri, a gente que agradece aí a sua presença. Então, se você deixar, se não tiver ruborizado, mas só tiver quente, ainda está agudo. Você precisa tomar cuidado, entendeu? Aí você pode usar ultrassom terapêutico, não tem problema. Modo pulsado, menores, né, intensidades mais baixas, um regime de pulso mais baixo, também uma porcentagem menor, uma frequência menor. Agora, caso o paciente esteja com uma inflamação mais crônica, liberado, você pode usar o calor à vontade. Não só pode, como deve usar o calor à vontade, né? Porque vou usar um termo empírico, tá? Vou usar um termo empírico. O calor na inflamação crônica, ele dá um restart na inflamação, entendeu? Imagina o seu computador, quando ele dá aquela travada lá, você não dá Ctrl Alt Del para restartar o computador, para ele recomeçar a fazer os processos lá do zero de novo, reinicializar? A mesma analogia, tá? A mesma coisa acontece na inflamação crônica. Por isso que o calor é bem-vindo na inflamação crônica, né? Agora, na inflamação aguda, pensa, o negócio já está com vasodilatação, já tem um monte de substâncias algeogênicas ativando quimicamente os receptores de dor, já tem substâncias vasoativas gerando vasodilatação, né? E aí você vai lá e dá mais calor, gera mais vasodilatação, ou seja, vai ser mais extravasamento de líquido para o meio extracelular, vai aquecer mais ainda o que já está aquecido, enfim, assim, é uma caca que vai ficar pior ainda, né? Dentro do método DUT, a gente tem uma aula falando sobre o uso da crioterapia, ou seja, do gelo e do ultrassom terapêutico pulsado. Qual escolher, por que usar um, por que usar outro, tá? Enfim, então, assim, de forma geral, se você tiver com um paciente, você receber um paciente muito agudo, você vê que os sinais logísticos da informação, eles estão bem presentes, principalmente, está bem intenso, então você vê que está bem vermelho, a temperatura está bem elevada, tem bastante edema. Inicialmente, eu aconselharia você usar a crioterapia, usar o gelo, ao invés de usar o ultrassom, mesmo que no modo pulsado. Mas se você pegar uma inflamação, ainda que ela esteja aguda, mas você vê que tem pouco, assim, até está ruborizado, mas não está tanto, até está quente, mas não está tanto, já foi mais controlado, tudo bem, você até pode começar a usar a ultrassom pulsado. Lembrando que, nunca você usa as duas coisas, nunca você usa ultrassom pulsado e crioterapia ao mesmo tempo. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, você faz isso. Por mais que tanto ultrassom pulsado, com predominância de recursos, de efeitos não térmicos, e crioterapia sejam indicados para a fase aguda, ainda que os dois sejam indicados para a fase aguda, eles têm efeitos antagônicos. Então, você não pode usar os dois. Ou você usa um, ou você usa o outro. Entendeu? E nunca use crioterapia numa inflamação crônica, porque pensa, o gelo, a crioterapia, vai segurar a inflamação. Você pega uma inflamação crônica, você quer acelerar o reparo tecidual, a inflamação, você quer dar um restart naquilo, você não quer frear nada. Só que você vai lá e mete gelo mete uma crioterapia numa inflamação crônica, você vai fazer besteira. Então, não faça isso. Então, antes da gente ir para o bônus, só para relembrar como é que você não vai prejudicar o seu paciente. Peraí, muita calma. Aqui, ó, inflamação aguda. Inflamação aguda, não posso usar calor.
de forma nenhuma, seja com ultrassom terapêutico, seja com ondas curtas, micro-ondas, tá? Você não pode, tá? Se você for usar ultrassom na fase aguda, ele tem que ser pulsado em intensidades mais baixas e um death cycle, vamos dizer assim, mais baixo, né? Porcentagens de tempo mais baixas, frequências mais baixas. Assim, você tem que configurar o aparelho de forma que ele não gere calor na inflamação aguda. Já na inflamação crônica, você pode usar o ultrassom com efeito térmico, não só pode como deve. Você pode usar essa regra para não gerar calor, ultrassom pulsado, e para gerar calor, ultrassom contínuo. Porém, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Nem sempre o ultrassom pulsado não vai gerar calor. Depende muito de como você vai parametrizar o Dirty Cycle, que é o regime de pulso, e como que você vai parametrizar a intensidade. Entendeu? Então, por mais que exista essa regra aí, ó, pulsado não gera calor e contínuo gera calor, cuidado, que dependendo de como você parametrizar o pulsado, ele pode sim gerar calor. Então, você vê a importância que tem de você saber configurar cada parâmetro do aparelho de forma individualizada para cada paciente e não ficar usando os recursos pré-programados. Vai que você usa um parâmetro lá, uma configuração pré-programada, aquilo aquece e você aplica numa inflamação aguda. Problema. Você vai atrapalhar seu paciente. Aí o bônus que eu prometi, tem mais duas coisas que você precisa fazer para você não prejudicar o seu paciente. Então, além de você, né, respeitar a fase de reparo tecidual e usar o ultrassom corretamente na fase, obedecendo a fase de reparo tecidual, então se ele está crônico, pode usar calor. Se está agudo, não pode usar calor. Você tem que se preocupar com mais essas duas coisas aqui, ó. Contraindicação, calibragem e manutenção. Então, quando você for usar ultrassom terapêutico, lembra, você precisa saber se o seu paciente ele não tem nenhuma contraindicação ao uso do aparelho, tá? Será que esse paciente que eu estou tratando, ele tem alguma contraindicação ao uso do ultrassom terapêutico? Né? Por exemplo, se é um paciente que usa marca-passo, eu posso aplicar ultrassom terapêutico? Você pode usar ultrassom terapêutico, por exemplo, num paciente que usa marca-passo. A questão é, você tem que manter o feixe ultrassônico a, no mínimo, 6 polegadas de distância desse marca-passo, por exemplo, entendeu? Então, posso dar um outro spoiler aqui para você, Físio. É o seguinte, no método DUT, a gente fala todas as contraindicações que existem para você usar ultrassom terapêutico com cuidado, para você usar ele assim de forma tal que você não fique com medo. Você recebe um checklist, ou seja, um arquivo, um checklist explicando todas as contraindicações, os locais onde você não pode aplicar, e aí você vai ticando lá todas as contraindicações que o paciente tem ou não, para você poder aplicar com segurança. Mas tudo bem, isso daí é assunto total. Só um pequeno spoiler. Então, ó, voltando aqui, físio. Então, contraindicações. Então, você precisa respeitar as contraindicações. Então, essa é uma contraindicação? É um exemplo de contraindicação? Por quê? Porque se o paciente tem... existem as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas, né? Então, o marca-passo é uma contraindicação absoluta ou relativa? Relativa. Por quê? Porque se você se manter, né? Se você se manter, ou mantiver, enfim, se você ficar a no mínimo 6 polegadas de distância do marca-passo com o seu ultrassom, você pode aplicar, certo? Certo. Bom, outro exemplo de contraindicação que você tem que respeitar. Câncer. Bom, o câncer é uma doença que gera, né, a proliferação celular, né, uma proliferação celular de forma descontrolada. Né? O ultrassom influencia a proliferação celular? É óbvio, né? Por quê? Porque ele
ele impulsiona lá o reparo tecidual. Então, ele estimula a proliferação tecidual. Então, se o paciente tem câncer, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode, na verdade, usar ultrassom terapêutico em um paciente com câncer. Qual que é a instrução? Se o paciente está livre do câncer há pelo menos 5 anos, você pode aplicar e não no local onde ele teve o câncer. Vou repetir. Se o paciente está livre do câncer há pelo menos 5 anos e você vai aplicar ultrassom terapêutico no local onde ele não teve câncer, você pode aplicar, correto? Segunda parte do bônus, calibragem e manutenção. Físio, é o seguinte, ou você mantém o seu aparelho com a manutenção em dia e calibrado, ou você não está fazendo uma aplicação segura. Por quê? Pelo seguinte, imagina o seguinte, você configurou o aparelho de uma determinada maneira, né? Vamos supor que você calibrou, você configurou o aparelho de uma forma tal que você sabe que ele não vai gerar calor, e você está aplicando numa fase aguda, que não pode gerar calor. Se esse aparelho não tiver com a manutenção em dia e com a calibragem em dia, pode acontecer de você entregar uma dose diferente daquilo que você escolheu. Se ele está entregando uma dose para mais daquilo que você colocou no aparelho, isso pode ser prejudicial, porque lembra, já pensou, o paciente está na fase aguda, você tá, e o aparelho está descalibrado, com a manutenção não em dia, você vai lá e gera calor. Pronto. Tá aí o problema, tá aí o BO está instalado, né? Então, para você ter certeza que você está entregando, né, a dose correta que você escolheu, lembra, ó, calibragem e manutenção. Físio, lembra? Calibragem e manutenção. Isso é muito importante. Lembrando que, já me perguntaram isso, eu preciso ter um Super Mega Master Blaster aparelho novo, de ponta, com uma ultra tecnologia? Não. Se ele tiver com a calibragem, com a manutenção em dia, e você fez o teste de cavitação, é o que você precisa, entendeu? É óbvio que se você tem condições de ter um aparelho melhor, mais novo, né, com uma tecnologia mais atual, com peças melhores, né, é melhor. Por exemplo, né, a Soundhead, que é a cabeça acústica, ela pode ser de cerâmica, ela pode ser de aço inoxidável e ela pode ser de alumínio, né? É óbvio que de aço inoxidável é muito melhor, né? Então, se você tem um aparelho que tem uma Soundhead, você tem uma cabeça acústica com material de melhor qualidade, a Soundhead provavelmente vai ser de aço inoxidável, né? Enfim. Então, lembra, calibragem e manutenção em dia também, para garantir que você vai entregar a dose que você escolheu, entendeu? Pedro Bom, vamos então abrir já para as perguntas, vamos ficar um pouquinho para as perguntas. Pedro Sorcone, posso fazer sozinho a calibragem? Olha, Pedro, é o seguinte, eu meio que não sei nem como responder a sua pergunta, porque assim, como que você faria a calibragem você sozinho, né? A melhor maneira de você, assim, ao meu ver, pelo menos assim, tá? Eu vou te dar minha opinião. A melhor forma de se fazer a calibragem e a forma mais segura é você mandar para o fabricante ou para uma empresa especializada, entendeu? Que faz isso, entendeu? Ao invés de você fazer a calibragem, cara, entendeu? Então, assim, bom, eu creio que você seja fisioterapeuta, né? Então, assim, né, eu fortemente recomendo que você mande o seu aparelho para fazer a calibragem num lugar especializado, numa empresa especializada ou no próprio fabricante, entendeu? Eu mando, às vezes, no fabricante ou numa outra empresa que não é fabricante, mas é uma empresa especializada nisso, tá? Em fazer a calibragem, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Porque se não tiver, a gente vai encerrar a transmissão. Equipe, alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer pergunta sobre. Entendi, obrigado. Opa, vamos que vamos, tamo junto.
Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live, porque o conteúdo de hoje era esse. Enquanto vai aparecendo. Dri Ferreira, muito interessante sua aula. Nós usamos o ultrassom com fim estético, mas é muito curioso saber. Ah, legal, Dri, maravilha. Eu sei que aí na estética se usa muito o ultrassom com transdutor de 3 MHz, né? E para atingir áreas mais superficiais, né? Eu sei também que aí na estética tem o ultrafocado, enfim. Valdeci José, ótimo aprendizado. Ô, Valdeci, agradeço aí, viu? O elogio, agradeço muito mesmo. Essa aula ficará gravada? Sim, Dri, essa live vai ficar gravada sim, tá? Vai ser disponibilizada aqui. Valdeci José, usamos na fisioterapia. Isso, usamos na fisioterapia. Drifer, conheço vários físicos, vou enviar. Ah, você quis dizer vários físicos, né? Ah, eu agradeço sim. Valdeci José, sou estudante. Bom, ó, gente, logo mais a gente vai ter abertura para o método DUT, Detonando no Ultrassom Terapêutico, que é o meu método, tá? Onde eu ensino como usar o ultrassom terapêutico para fisioterapeutas. Eu sou fisioterapeuta, um método para fisioterapeutas. Eu aconselho que vocês façam. Ele é disponível para quem está na graduação e para quem já é formado, tá? Lá eu explico todos os recursos, ou melhor, todos os efeitos mecânicos, todos os efeitos, né, térmicos, como que aquilo age a nível celular no corpo do paciente, como configurar, o que cada parâmetro faz, tá? Então, assim, eu realmente, Márcia Andréa, boa noite, Márcia. Eu realmente aconselho vocês a ficarem espertos. Segue aqui no YouTube, lá no Instagram também, tá? Preciso aprender os recursos e os efeitos. Isso, Valdeci. Então, no método DUT, eu ensino tudo isso, tá? Porque assim, ó, o que a gente tem que ter em mente, pessoal? Os recursos, eles geram alterações fisiológicas e essas alterações fisiológicas, elas geram o benefício terapêutico, na verdade? Então, o efeito térmico, né, do ultrassom, uma alteração fisiológica que ele gera é a vasodilatação, né? A vasodilatação vai fazer com que entre mais sangue, né, com oxigênio e nutriente no vaso sanguíneo, certo? Terapeuticamente, o que a gente tem de vantagem terapeuticamente nisso? Você vai dar mais oxigênio e mais nutrientes para aqueles tecidos, né? Então você gera uma renovação bioquímica ali, entendeu? Então é uma coisa muito importante quando você está utilizando os recursos, né? Você não pode utilizar os agentes físicos, né? Sem saber exatamente o que ele faz, qual que é o potencial dele, quais são as indicações, quais são as contraindicações, entendeu? E você tem que tomar muito cuidado com parâmetro pré-programado, porque é o que eu falei para você. Eu, Luiz, eu tenho um tanto de pele, músculo, gordura e tendão, entendeu? O Valdeci tem outro, a Márcia tem outra e a Adri tem outra. Então, o parâmetro pré-programado, ele dá a mesma dose para todo mundo em relação à mesma patologia. Então, pode funcionar para um, pode funcionar para outro, pode não funcionar para outro, entendeu? E é aquilo que eu falei, se o aparelho tiver sem calibragem, né, e não tiver com manutenção em dia, a dose que você escolheu ou que o próprio recurso colocou ali, porque se colocou um parâmetro pré-programado, pode ser uma dose errada em relação àquilo que você escolheu ou àquilo que o aparelho acha que ele está dando, entendeu? Aí, de repente, se aquilo foi a mais e gera calor e você está tratando um paciente na fase aguda, pronto, você está prejudicando o paciente, entendeu? Então, toma cuidado com a utilização dos recursos, entendeu? Adri Ferreira falando do ultrassom que ela usa, tá? Pode ser interessante sobre essa informação sobre os parâmetros. Ah, interessante essa informação sobre os parâmetros. Assim, Valdeci, se você não souber parametrizar o ultrassom terapêutico de forma individualizada, ou seja, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente,
você não vai extrair o melhor que o aparelho pode dar. Aí o que acontece? Não estou falando que é o seu caso, mas acontece muito o seguinte: tem muito colega que ele põe a culpa no recurso por não ter o resultado. Por quê? Ele usa parâmetro pré-programado, e aí o que acontece? Cada um tem um corpo um diferente do outro. Você dá a mesma dose para todo mundo, para alguns funcionam, para outros não, entendeu? E assim, então é o seguinte, por isso que eu falo, no método DUT, eu ensino, você bate o olho no paciente, você sabe como que você vai configurar o aparelho de forma especial, de forma individualizada e personalizada para aquele paciente. Depois para aquele, depois para entender. Então, você vai aprender a utilizar para o paciente A, para o paciente B, para o paciente C. Rapidinho ali na hora, você bate o olho no paciente, pum. Modo pulsado contínuo, DUT cycle, tempo de aplicação, entendeu? Qual o transdutor? E toda a física por trás, entendeu? No método DUT eu ensino, inclusive, como que o aparelho é construído, quais são os componentes de um ultrassom terapêutico. E a gente tem um módulo que é o módulo mão na prática, né? Porque assim, ó, o que acontece? Se você pegar o livro da Cameron, aproveitando que a gente está aqui, se você pegar o livro da Cameron, é um livro muito bom. Se você pegar vários outros livros, ou de repente curso, tem aquele mundaréu de informação que é muito bem-vinda, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Tá, mas e o prático? Vou aplicar ultrassom terapêutico no meu paciente. E aí? Será que você não fica perdido com aquele monte de informação que você adquiriu? Agora vou usar o aparelho. Vamos lá. Vou mexer aqui no programinha dele. Como é que eu vou parametrizar tudo? Para que serve mesmo cada parâmetro? No método DUT não é assim. Eu ensino o que cada parâmetro faz. Tem uma aula mão na massa que você vai aprender ali. Eu vou ali com você, com o meu aparelho, com um paciente real. A gente vai programando o aparelho junto. E eu vou fazendo um link com tudo que foi falado. Ó, lembra que eu falei que o modo pode ser pulsado e contínuo? Tá aqui, ó. No aparelho é aqui, ó. Aqui, ó, modo pulsado, modo contínuo. É aqui que você vai selecionar. Aí lembra que eu falei que se for contínuo, o DUT Cycle automaticamente vai para o contínuo? Porque você não vai precisar escolher frequência, né? Um pulso só contínuo. Mas se for ultrassom no modo pulsado, obrigatoriamente você tem que configurar o DUT Cycle. Será que, se você pegar um livro ou fizer um outro curso qualquer, entendeu? Será que você vai ter esse nível de particularidade na hora que estiverem te ensinando? Ou será que vão apenas jogar um monte de conteúdo e você que organize aquilo na sua cabeça? Porque o autor, ele pensa que ele está dando o capítulo de uma forma organizada para você, a informação. Mas será que está mesmo? Eu tenho 16 anos de prática, estágio fora do país, entendeu? Já fiz muito curso de eletrotermofototerapia, falo inglês fluentemente, leio qualquer livro, qualquer artigo, entendeu? Que é outra coisa que é outro benefício que você vai ter, entendeu? Então, por exemplo, o livro da Cameron, que é um dos mais usados no mundo, entendeu? Eu já li não sei quanto, já reli, já estudei não sei quantas vezes aquele capítulo de ultrassom, entendeu? Fora todos os outros. E tudo isso está mastigado para você no método DUT. Então, fica aí, porque, meu, a hora que o carrinho abrir... Alguém tem mais alguma pergunta? É interessante, são as particularidades de cada paciente, né? Sim, Valdeci. Control, se tiver mais pergunta, manda aí que eu vou responder mais uma ou duas. Sim, Valdeci, se você não respeitar as individualidades de cada um dos seus pacientes, né, e não parametrizar o aparelho de forma específica, individualizada para cada paciente, você não vai extrair o melhor que o recurso pode te dar, entendeu? Então, ou você faz isso, tá bom, control, recebido. Então, ou você faz isso, ou você não vai extrair o melhor do recurso. Então, lembre-se disso. Você tem que parametrizar o aparelho de forma específica para cada paciente. Lembra, fisioterapeutas, lembrem-se disso. Cada um tem um tanto de tendão, músculo, pele e gordura, certo?
Então, dependendo do paciente que está ali na sua frente, você tem que parametrizar o aparelho de um jeito para o paciente A e parametrizar o aparelho de outro para o jeito B. E a última dica que eu vou dar para vocês hoje. Ó, tem gente que pensa assim, tem colega, tem físio que pensa assim, é o seguinte, eu quero chegar nessa camada aqui. O tecido-alvo está nessa camada. Já sei, eu vou aumentar a intensidade suficiente para eu atingir, ó, essa camada aqui, porque eu estou passando por essa. Isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que chegar e ficar nessa camada aqui, ó. Se essa é a camada, ó, que você tem que chegar, não adianta você aumentar a intensidade para chegar nessa camada, porque você vai ter passado por essa e vai ter feito o que tinha que fazer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você quiser aprender como é que funciona, entra no método DUT, que eu te explico como é que é. Não, isso não vai adiantar. Não vai adiantar. O método DUT é tão completo, que lá eu explico até sobre a história do ultrassom. Até sobre a história do ultrassom terapêutico. Bom, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, então eu agradeço a presença de todos vocês. Peço que vocês comentem, compartilhem aí o nosso conteúdo. Isso vai estar disponível lá no Instagram também, tá? No @eletroterapia dominada. Vai ficar salvo aqui. Eu não sei se já vai estar salvo de agora imediato, que eu acho que a minha equipe vai ter que editar alguma coisa, preparar aí o vídeo, mas vai ficar disponível aqui sim. Muito obrigado. Pedro, Valdeci, obrigado mesmo pela presença de vocês, tá bom? Ó, terça-feira, perdão, terça-feira não, hoje é terça-feira. Quinta-feira, às 19h30, nós temos outra live aqui, tá bom? Temos outra live. Nós vamos falar de ultrassom estacionário, tá? É um assunto muito interessante, entendeu? Então, eu vejo vocês na quinta-feira, depois de amanhã, às 19h30, tá? Se vocês não conseguirem, se o Instagram deixar eu iniciar a live lá, como eu também faço aqui com certeza eu vou estar, tá bom? Tem bastante conteúdo lá no Instagram, aqui tem conteúdo também, tá bom? Então, muito obrigado, boa semana para vocês. Como diria o Star Wars, né? No filme Star Wars, may the Force be with you, que a força esteja com você. Eu parafraseei. May the Physio be with you, que a Physio esteja com você e beijo do Physio. Obrigado, gente.